Bom dia a todos meus alunos, bom dia a todos os participantes, bom dia a todos que estão prestigiando e acompanhando este canal. Esse canal é uma proposta de estar sempre compartilhando assuntos filosóficos e eu quero lhe convidar a fazer um grande favor para mim e estar colaborando também com o canal. Primeiro, se não é inscrito, se inscreva no canal. Segundo, dê uma grande força que é dar um like aí no vídeo. E terceiro, compartilhe o conteúdo, divulgue o conteúdo para crescermos cada vez mais. Hoje nós iremos falar sobre Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vamos falar então do grande filósofo alemão Hegel. Hegel foi um existencialista, um filósofo existencialista e um filósofo também da fenomenologia, um fenomenólogo, tá? Então ele trabalha muitas questões relacionadas à existência do ser, principalmente as questões existenciais e também fenomenológicas, tá? Então, um dos seus grandes escritos que está relacionado principalmente com o arité, com virtudes, né, com morais, questões morais, é baseada e pautada na praticidade do espírito, o espírito prático, tá? Ele vai falar que o espírito prático não tem apenas ideias, mas é a própria ideia viva. Então, é o espírito que se determina a partir de si mesmo e vai proporcionar uma realidade externa às suas determinações. Então é preciso distinguir o eu enquanto se põe ele como objeto, como objetividade que é só teórica e idealmente também vai se opor a uma prática ou até a uma realidade, tá? As determinações do espírito para Hegel se constituem as suas leis. Então essas, porém, não são as determinações externas ou naturais do mesmo. A sua única determinação, na qual nós podemos dizer que contém todas, é a sua liberdade, tá? Que nós podemos considerar ser ela uma liberdade pautada em um aspecto jurídico-moral e jurídico-político, tá? E aí entra a questão do direito, que vamos começar a trabalhar a partir de agora, porque o espírito, como essência livre, ele também é autoconsciente e ele se torna igual a si mesmo na sua na sua relação absolutamente negativa e, em primeiro lugar, de uma forma exclusiva, singular, dentro de uma proposta de uma essência livre e pessoal. Então o direito se torna a relação dos homens, tá? Enquanto pessoas abstratas. E legal, nós podemos dizer que é a ação pela qual o homem não é respeitado como pessoa, ou que vai constituir uma interferência na esfera da sua liberdade. Então esta relação, segundo a sua determinação fundamental, é uma natureza negativa e não vai pretender mostrar ao outro em rigor qualquer que seja o aspecto positivo, apenas deixar como pessoa esse aspecto ser percebido, notado. Então a esfera da minha liberdade pessoal, segundo Hegel, corresponde à minha personalidade. E aí vem uma relação de uma coisa com a mesma. Quando esta esfera ela é violada, ela pode acontecer
num aspecto e num sentido de que esta coisa, em virtude da qual a minha personalidade é reconhecida, não me pertence. Ou então, no sentido de que ela própria não é reconhecida, como acontece muitas das vezes, ela violenta o meu corpo e a minha vida. Com isso, na minha personalidade, o outro ofende imediatamente a sua própria. Nisso não se faz algo de simplesmente individual contra mim, mas algo de universal. O que, segundo um conceito, faz contra si mesmo, deve se trazer à realidade efetiva, enquanto tal acontece muitas vezes por meio da própria pessoa lesada, a vingança, enquanto esta é levada a cabo pelo meio de uma vontade universal em um nome da mesma que se torna um castigo. Então a moralidade, ela vai encerrar a proposição no aspecto do agir e se considerar como uma essência livre, o que vai acrescentar ao agir o momento da subjetividade, a saber que o subjetivo, enquanto disposição e intenção, corresponde ao que se é mandamento, tá? E o que se deve não ser no aspecto de inclinação ou em virtude de qualquer dever que nós consideramos dever heterogêneo, na perspectiva hegeliana. Então, como vaidade de ser bom, mas por disposição de ânimo se torna um dever, isso vai ser concernente ao homem segundo uma particularidade que não é meramente negativa, mas que se torna um direito, uma essência livre e que pode deixar andar e ser percebível ao homem dentro de particularidades demonstrativas. Então, as relações humanas, elas se tornam necessárias de cada homem. Consigo mesmo vai se consistir, então, essa autoconservação pela qual o indivíduo vai se submeter e vai se ajustar à natureza física externa a partir de, enquanto sua própria natureza física vai criar a independência da sua natureza espiritual, que deve submeter-se e ajustar-se à sua essência espiritual universal, que nós vamos denominar como formação, que até falamos sobre isso, que é o Bilton no aspecto geral. Tá? Então a relação familiar, ela é a unidade natural dos indivíduos. Ela se torna o vínculo dessa sociedade natural, que é o amor e a confiança, o conhecimento da unidade considerada primordial e do agir no sentido da mesma. Segundo até a sua determinação particular, vai se caber aos indivíduos que se constituem essa sociedade direitos especiais que vão se afirmar na forma de direitos que vão se romper ao vínculo moral dessa sociedade, tá? Ao vínculo moral dessa sociedade, em que cada um vai receber essencialmente nessa disposição anímica do amor o que em si lhe é considerado devido. Então, nós temos que considerar, e aí eu faço um adendo aos deveres para consigo, que o homem é, por um lado, um ser natural. Como tal, ele vai se comportar
segundo o seu próprio arbítrio e o caso e o descaso como um ser estável e subjetivo. Então não vai distinguir o essencial do não essencial. Em segundo lugar, nós podemos dizer que ele é um ser espiritual, racional, e que nessa mesma acepção não é por natureza o que deve ser. Então, o animal não precisa de cultura, pois é por natureza o que deve ser, e é unicamente um ser considerado natural. O homem, porém, deve levar à consonância esses dois lados e harmonizar-se a sua singularidade com o seu lado racional, ou até tomar ou tornar predominante o último. Então, o homem, por exemplo, não tem formação quando se abandona a sua ira e vai agir cegamente segundo a sua paixão, porque ele vai considerar um dano ou uma ofensa como uma ofensa infinita e até vai procurar compensá-la sem medida e fim. Por meio de uma ofensa, quem vai ofender ou até com outros objetos não vai ter formação, que vai afirmar no aspecto até de interesse no que se diz respeito a algum e no qual vai se poder influir como atividade, porque o relacionamento nesse aspecto vai só poder transformar o interesse próprio àquilo que vai se levar a cabo a própria atividade. Então, além desse aspecto, quando o homem se torna impaciente perante os eventos do destino, vai se fazer do próprio interesse particular um afazer supremamente importante como algo pelo qual o homem e as circunstâncias se devem regular. Então pertence ao aspecto da cultura o sentido para o objetivo na sua liberdade. E vai consistir em que eu não busco ao objeto o meu sujeito particular, mas vou considerar e vou tratar os objetos como eles são em si, para si, na sua particularidade e peculiaridade livre, e vou me interessar por eles em ser um particular de uma utilidade semelhante a um interesse desinteressado que vai residir no estudo das ciências, sobretudo quando essas se cultivam por si mesmas. Então, esse desejo de tirar a utilidade dos objetos da natureza, eles vão estar sempre ligados à sua própria destruição. E esse interesse pela beleza da arte, ele se vai tornar desinteressado. Então, essa representatividade, as coisas, na sua independência viva e usual, vai subtrair, tá, a mesquinhez e a perturbação que essas mesmas sofrem nas circunstâncias exteriores. E essa ação objetiva vai consistir em que um segundo lado indiferente vai ter uma forma universal em seu arbítrio, que nós consideramos como mau humor e capricho, e que vai libertar do particular, segundo o seu lado que é considerado interno, essencial, e que tem como um fim a própria coisa verdadeira em seu interesse egoísta. Então, essa formação prática vai implicar que o homem, na satisfação das necessidades e nos seus impulsos naturais, demonstre uma circunspecção e uma moderação que venha residir nos limites da sua necessidade, até como autoconservação. E vai dever estar sempre fora do natural e ser dele liberto pelo aspecto contrário, que deve sempre estar imerso na missão do essencial e até, portanto, não deve confinar a satisfação do elemento natural apenas aos limites dessa necessidade, mas também capaz de sacrificar-se
aos deveres mais altos e mais expressivos. Então, no tocante à profissão determinada, que aparece como o destino do ser, é necessário, em geral, eliminar nela a forma de uma necessidade externa. Importa assumi-la como uma liberdade, com a mesma liberdade, perseverar nela e levar ela a uma realização. Então, o homem, relativamente às circunstâncias consideradas externas do destino e de tudo que ele, em geral, imediatamente se torna, ele deve se comportar do modo de fazer do seu ou da sua própria maneira ou forma um determinado externo, tá? Então não vai interessar em que estado externo o homem se encontra em virtude do destino, mas que ele é autenticamente o que é, ou seja, ele cumpre os aspectos de sua profissão, vocação, para até uma substância multilateral. Então, é como que uma matéria ou um elemento que se deve elaborar em todas as direções e assim, de uma forma nada em si, vai ter de estranho um esquivo e hostil. Tá? Então, ao fazê-la de uma forma até totalitária, o homem está, sobretudo, insatisfeito em alguns aspectos quando ele não realiza a sua vocação e vai proporcionar a si mesmo uma relação que ele não vai possuir verdadeiramente como sua. E ao mesmo tempo, essa vocação vai pertencer à condição que não vai se poder ser libertada numa relação adversa consigo mesmo. Então a vocação, ela vai se tornar algo universal e necessário, que vai constituir um certo lado de uma convivência humana e que vai partir por toda uma obra, e o homem vai ter uma vocação ingressa na participação e na colaboração no universal, tornando-se de algo e objetivo. Então a profissão, sem dúvida, é uma esfera que nós podemos considerar singular e limitada. E vai constituir, no entanto, como um membro necessário do todo e vai se tornar em si mesma um turno e um todo. Nesse aspecto, o homem deve se tornar algo e deve saber se limitar e até fazer de sua profissão uma coisa inteiramente pessoal e singularmente sua. Então não é para ele um limite. Ele é então o uno consigo mesmo e com a sua exterioridade e com a sua esfera. Então ele é universal em um todo. E quando o homem para si transforma em, enfim, algo de fútil, isto se torna inessencial, tá? Nulo, e vai subjazer no interesse de uma coisa que se torna descoisificada. O fútil nada é existente em si e para si, porque ele vai se manter apenas em virtude do sujeito. Então, o homem vê aí surgir em si mesmo, por um exemplo, uma futilidade moral. Quando o homem em geral, no seu agir, é consciente da própria excelência e tem mais interesse em si que na coisa em si mesma, o homem que cumpre fielmente esses afazeres menores, ele se torna capaz dos maiores. Por quê? Porque ele vai mostrar uma obediência, uma renúncia aos seus desejos e uma inclinação a imaginações, prospecções, projeções, produções e impulsos ainda maiores do que ele possa compreender em sua essência do ser. Então era isso que nós tínhamos para hoje.
dentro de um pressuposto, uma perspectiva e uma proposta de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mais conhecido como o filósofo Hegel.